Irmãos, estamos na quarta da família e é um culto especial porque nós buscamos a presença do nosso Deus, clamamos ao Senhor, louvamos a Deus. Como que eu fui impactado com esse período de louvor? E a última frase aqui, irmãos, desse louvor foi muito extraordinária. Um Deus de obras completas. Nada vai ficar pela metade na nossa vida. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz isso. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Como eu amo, irmãos, essa passagem, porque revela para a gente nitidamente que nós somos uma obra de Deus em andamento, em progresso, em avanço. Vai passando o tempo, vai passando a nossa caminhada e o Senhor vai operando, construindo essa obra na nossa vida até completá-lo. Então, é uma noite especial, um tempo especial, onde a gente está buscando a presença do Senhor e também, no final, a gente tem aquele grande momento, onde a gente chama todo mundo aqui na frente para fazer um clamor em prol das nossas famílias. Vocês têm acompanhado aí na sociedade, que a família está debaixo de ataque, irmãos. A família que nós pregamos, na estrutura bíblica, pai, mãe e filhos, com os princípios bíblicos, está debaixo de ataque. Você viu aí no carnaval, você tem acompanhado na sociedade, como que esse modelo tem sido atacado. E nós que sustentamos esse modelo, somos considerados retrógrados, atrasados, cafonas, somos considerados como pessoas que estão totalmente alienadas da sociedade atual. Então é um tempo, irmão, especial para a gente buscar a presença do nosso Deus e fortalecer os nossos vínculos familiares. Então olha só o que Deus fez por nós. Deus nos deu uma família espiritual, que é a sua igreja, onde nós nos fortalecemos para quê? Para impactar a nossa família natural, a nossa família de sangue. Então Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar e nós queremos ouvir a voz dele aqui nessa noite. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos falar de um Deus que restaura. Veja, se Deus restaurou um general sírio, imagine eu e você que somos servos de Jesus. Capítulo 5 do segundo livro dos Reis conta para a gente a restauração de um comandante, de um general sírio. Então a gente vai ver como que Deus faz isso e vamos aplicar essas lições nas nossas vidas. Posso ler então o texto aqui? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército da Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra, um nome antigo para aquilo que nós hoje chamamos de hanseníase. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Verso 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou de acordo com a minha tradução aqui, se o meu senhor buscasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então veja, a partir do verso 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E depois que ele cumpriu a ordem do homem de Deus, o profeta de Deus, o que aconteceu? E foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança, e sem cosmético, tá, irmãos? Graças a Deus. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra aqui nesse lugar, e pedimos ao teu Espírito Santo que fale, Senhor, aos nossos corações. Estamos aqui buscando a tua face, em prol, Senhor, das nossas vidas, mas também em prol das nossas famílias. Queremos exaltar o teu nome e queremos ver a restauração do Senhor acontecendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, que haja um avivamento na sua igreja
e nas nossas famílias também, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, nós já conhecemos muito bem essa passagem do grande comandante sírio, que fala de guerra, é um período de guerra. Israel e Síria, desde a antiguidade, sempre estavam em guerra, constantemente havia guerra entre essas duas nações. Mas o que ocorre aqui, irmãos, nesse contexto de guerra, é uma história de restauração. Síria e Israel estavam sempre em combate, sempre em guerra. Mas dentro desse contexto, olha que coisa interessante, dentro desse contexto de confronto, de tensão, houve um momento de restauração na vida desse general, digamos assim, de 5 estrelas, o comandante maior das forças sírias. E a gente vai ver como que isso se aplica nas nossas vidas. Eu acho impressionante o que o general Naamã teve que fazer, a restauração de Deus na sua vida. Ele pertencia a que tipo de reino? Qual era a origem do reino desse grande general chamado Naamã? Ele pertencia ao reino da Síria, que ficava ao norte de Israel, que ficava ao norte da Palestina. Então ele teve que cruzar, olha que coisa impressionante, Sandra, ele teve que cruzar as fronteiras do seu reino, ele teve que sair do seu reino, ele teve que se deslocar do seu reino, cruzar as fronteiras e entrar onde? No reino de Israel. E quando ele faz isso, quando ele faz esse momento, melhor dizendo, quando ele faz esse movimento de deixar o seu reino, cruzar as fronteiras e entrar lá do outro lado em Israel, o que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na vida de Naamã? Naamã, o grande general sírio, que cruzou as fronteiras do seu país para entrar no reino de Israel, foi restaurado pelo poder de Deus, que se manifestou na sua vida. Percebe, irmãos, que o primeiro movimento desse general foi se levantar. O primeiro movimento desse general foi cruzar fronteiras. O primeiro movimento desse general foi deixar o seu reino e entrar no reino de Israel. E por que isso é importante? Por que isso se aplica hoje, aqui agora, no século 21, na minha e na sua vida? Veja bem, o reino de Israel não é apenas um reino geopolítico. O reino de Israel não era apenas um território geográfico dominado por reis de Israel. O reino de Israel, irmãos, era diferente de todos os reinos da terra. E você sabe que desde a antiguidade até hoje, quantos reinos já passaram por essa terra? E quantos reinos existem hoje nessa terra? Você já sabe muito bem pela história que vários reinos subiram e caíram, nasceram e caíram. Mas nenhum desses reinos, nenhum deles, por mais poderoso que foi, por mais grandioso que foi, por mais impactante, por maior legado que esses reinos deixaram, nenhum desses reinos representou o reino de Deus sobre a terra. Qual foi o único reino que foi levantado nessa terra para representar o reino de Deus, para representar o governo de Deus? O único reino, irmãos, nessa terra, entre nós, que Deus escolheu para representar o seu reino, foi o reino de Israel. Então por que Deus deu o reino a Davi? Por que Deus instituiu o reino em Israel? Simplesmente para ser um poder geopolítico? Não. Quando Deus instituiu o reino de Israel, Deus instituiu para antecipar, para prefigurar o reino de Deus que se estabeleceria sobre a terra. Então, quando Davi se assentou no trono para governar perpetuamente com a sua dinastia sobre Israel, a promessa do próprio Deus, o que Deus estava fazendo com Davi? Uma promessa política? Uma promessa territorial? Uma promessa geográfica? Não, o que Deus estava fazendo com Davi era muito mais do que geopolítica, muito mais do que geografia, muito mais do que poder político. O que Deus estava fazendo com Davi era estabelecer o reino de Israel como representação visível do reino eterno, do reino soberano, do reino glorioso do Senhor sobre essa terra.
Então preste bem atenção, quando nós falamos do reino de Israel, nós não estamos falando apenas de um reino material. Quando nós falamos do reino de Israel, nós estamos falando de um reino espiritual. E isso que acontece aqui, irmãos, na história do reino de Israel. Olha o que está acontecendo aqui, na história do reino de Israel. Um sírio, um comandante, um general de 5 estrelas, cruza as fronteiras do seu reino, vai ao reino de Israel, e no reino de Israel, ele recebe a cura e restauração de Deus na sua vida. O que Deus quer falar comigo e com você hoje? É necessário deixar todos os reinos para trás. Olha para o reino do mundo hoje. Como que está o reino do mundo hoje? No reino desse mundo, o que a gente encontra? A gente encontra dor, sofrimento, morte, angústia, traição, perversidade. No reino desse mundo, nós encontramos essas questões que destroem a vida do ser humano. E aí quando a gente faz como Naamã, a gente salta do reino desse mundo e chega no reino de Deus, esse Deus em Jesus Cristo, que estabeleceu o seu reino nessa terra, começa a restaurar e transformar a nossa vida e a vida da nossa família também. Então nessa noite Jesus está falando assim para você, é hora de você cruzar fronteiras, é hora de você cruzar fronteiras. É hora de deixar os reinos desse mundo e seguir na direção do reino de Deus. Porque nele, irmãos, nós encontramos abrigo. No reino de Deus, nós encontramos restauração. No reino de Deus, nós encontramos a acolhida do próprio Rei, que é o Emanuel, o Deus conosco, que veio para nos abraçar e restaurar a nossa vida. Veja, por isso que Jesus, quando ele começou a pregar o reino de Deus, que lá atrás foi representado pelo reino de Israel, ele fez um convite a todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim quem? Venha ao rei, venha ao reino, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando a gente vem a Cristo, a gente está vindo ao reino de Deus. Quando a gente vem a Cristo, a gente está cruzando as fronteiras que nos paralisam. A gente está cruzando as fronteiras que não deixam nada acontecer na nossa vida. A gente está cruzando as fronteiras para vivenciar algo novo no reino de Deus, porque só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pode restaurar por completo a nossa vida. Então quando a gente fala de Naamã, quando a gente fala do reino de Israel, quando a gente fala do reino sírio, isso tudo que está aqui nas escrituras e que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, há mais de 2500 anos atrás, são figuras, são eventos, são lições aplicáveis ao reino de Deus aqui hoje. Por isso Deus te trouxe aqui para você ouvir a voz dele te chamando: cruze a fronteira, salte para o meu reino, porque assim como Naamã encontrou restauração em Israel, nós encontramos restauração em Jesus Cristo. Esse episódio de Naamã aconteceu aonde? Na história do reino de Israel. Foi lá na história do reino de Israel, lá atrás, que esse acontecimento ocorreu, que esse fato ocorreu. E esse fato, irmãos, tem pelo menos 4 pessoas especiais. Esse fato da restauração de Naamã tem pelo menos 4 pessoas importantes. Quem é a primeira pessoa? Evidentemente, a primeira pessoa é o general Naamã. Tudo aqui está girando em torno daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Mas além de Naamã, temos a menina cativa, que foi levada como prisioneira de guerra lá para o reino da Síria. E ela é importante aqui também, e tem lição para ser aplicada nas nossas vidas. Temos também o profeta, que é o grande profeta Eliseu, aquele que Deus estava usando para realizar uma série de milagres entre o seu povo. E por último, temos também o rei de Israel. Essas 4 pessoas que aparecem aqui nesse episódio, nesse acontecimento, trazem lições
importantes, praticáveis hoje na nossa vida. Então vamos começar com a figura principal. Vamos começar com o próprio Naamã. Já estamos falando do próprio Naamã. Você precisa entender que Naamã está fazendo um comportamento reverso daquilo que o rei Acasias fez. Por isso que é bom a gente fazer a leitura integrada das Escrituras. Quando a gente faz a leitura picotada das Escrituras, a gente não consegue compreender o significado abrangente daquilo que a Escritura quer falar com a gente. Olha que coisa impressionante para você entender o comportamento reverso de Naamã, o comportamento que vai na contramão do rei Acasias. Lá no capítulo 1 desse livro que nós lemos, nós estamos lendo o capítulo 5. Mas lá no capítulo 1, quando esse livro abre, seu Luiz, o que acontece ali? O rei Acasias está enviando mensageiros lá fora do reino de Israel. Preste bem atenção, porque está conectado com aquilo que está acontecendo na vida de Naamã. O rei Acasias sofreu um acidente, caiu, vai da onde que ele estava, do alto de uma sacada, e ficou doente, enfermo. O que ele faz? Ele manda mensageiros lá fora do país a consultar Baal, a consultar os ídolos fora do país, para ver se ele seria restaurado, para ver se ele seria sarado. E o que aconteceu com Acasias? Acasias foi repreendido pelo profeta e morreu, porque ao invés de confiar no Deus de Israel, ele foi lá, mandou os seus mensageiros cruzarem as fronteiras, ir lá em outro país, consultar ídolos, para saber se ele ia restaurar. Aí a gente chega no capítulo 5, encontra tudo diferente. O rei Acasias está no reino de Israel. O rei Acasias governa o reino de Israel. Mas o que ele está fazendo? Ele está buscando lá no outro reino, ele está buscando lá fora a restauração que tem lá dentro. E aí no capítulo 5 a gente vê o comportamento inverso de Naamã. Naamã vem de fora para dentro. Naamã vem lá de fora, do estrangeiro, e entra em Israel para ser restaurado. E o rei Acasias está dentro do reino de Israel e manda ir lá fora, ver se seria restaurado. E o que acontece? Ele morre. E tem a sua vida falida e decadente. Mas no caso de Naamã, o comportamento dele vai na contramão. Ele está vindo para dentro do reino de Israel. E dentro do reino de Israel, ele recebe aquilo que Acasias queria lá do lado de fora. Acasias buscou do lado de fora aquilo que Deus podia proporcionar para ele, do lado de dentro do reino de Israel. Naamã, então, é uma contramão daquilo que Acasias fez lá no início do livro. E como é que isso significa, e como é que isso se aplica à nossa vida? Nós precisamos andar na contramão, irmãos. Discípulo de Cristo foi chamado para andar na contramão. Acasias foi para lá e Naamã veio para cá. E lá em Israel recebeu a restauração. Quem é você hoje? Qual é a nossa atitude hoje? Nós fomos chamados para andar na contramão. Nós temos no reino de Deus a cura, a restauração, a transformação das nossas vidas. É esse reino que traz significado, é esse reino que traz vida, é esse reino que traz restauração. Por isso, nós somos chamados a nos lançar de corpo e alma totalmente no reino de Deus. Fala para o seu irmão, sua vida tem que ser de contramão. Se Acasias vai buscar lá fora aquilo que está lá dentro, Deus traz alguém lá de fora para buscar aquilo que estava dentro. E lá dentro do reino de Israel, Naamã vivenciou a restauração que Acasias buscou. Acasias buscou e não achou. Por quê? Porque achou que estava do lado de fora. Naamã buscou e encontrou, porque no reino de Israel estava a palavra de Deus, o profeta de Deus e o Deus vivo para restaurar a sua vida. Seja um contramão nesse tempo, irmãos. Seja um contramão. Não importa para onde estão indo, não importa para onde estão se direcionando, não importa nada disso para nós, importa que nós temos uma direção. E a nossa direção é o reino de Deus. Ah, mas está todo mundo indo para lá. Eu não tenho, irmãos,
Eu não tenho aliança com todo mundo. Eu tenho aliança com Cristo e com o reino de Deus. Por isso o reino de Deus me chama para andar nessa direção. É nessa direção que eu vou, porque Ele vai transformar e construir a minha vida. Naamã, irmãos, vivenciou a sua restauração. E aí, além dessas duas lições que a gente aprende na vida de Naamã, o que nos surpreende é que quando a esperança bateu na sua porta, ele correu atrás. Olha o que diz, por exemplo, no verso 4 desse mesmo texto que nós lemos. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina lhe dissera. Qual é o contexto aqui? Naamã, ele toda vez que chegava dentro de casa, ele tinha que tirar a sua farda. Lá fora, seguindo os protocolos, os encontros oficiais, andando no palácio do rei, indo para a guerra, vivendo a sua vida oficial. Era o comandante maior das forças sírias. Então, como é que ele andava? Com a sua armadura impecável. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar a sua armadura. E lá na sua casa, quem contemplava a sua enfermidade? Quem contemplava a sua dor? A sua esposa, que acompanhava todo o seu sofrimento. A sua esposa que via ele, um gigante, alguém respeitado, alguém importante, alguém significante, relevante para a sua sociedade. Mas quando chegava lá dentro da sua casa, essa mulher compartilhava a dor de Naamã, porque via a sua pele deteriorada, via a sua pele danificada pela doença hanseníase, lepra no popular. E evidentemente, irmãos, aquilo doía nessa mulher. Portanto, nós estamos falando de família. É uma esposa que sabe que tem um marido que é uma bênção. É uma esposa que sabe que aquele general é grandioso. Mas quando ele chega dentro de casa, o que acontece? Ela contempla a sua dor e vivencia a sua dor ao seu lado. Amém? Então, parece até culto de casais, né? Mas não é. Veja, ela contempla a sua dor, ela vivencia a sua dor, mas de repente, uma menina que foi colocada à sua disposição, ao seu serviço, fala para ela aquilo que é esperança para Naamã. Ah, se o meu Senhor estivesse na presença do profeta de Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. O que aconteceu para Naamã, irmãos? Abriu-se para ele uma janela de esperança. Na medicina do seu país não tinha restauração para a sua lepra. O dinheiro que ele tinha, o prestígio que ele tinha, o poder que ele tinha, os médicos da sua época, nem os médicos dos egípcios que eram famosos, tinham poder para curar essa doença. A medicina daquela época tinha gigantes já, mas nenhum deles conseguiu curar a lepra de Naamã. Você acha que se tivesse lá no Egito cura para a sua lepra, ele não iria? Você acha que lá na Grécia, se tivesse cura para a sua lepra, ele não iria? Visto que os gregos fundaram a medicina, ele iria para qualquer lugar buscar a cura para a sua lepra. Mas não tinha em lugar nenhum. Não tinha janela de esperança em lugar algum. Mas de repente, uma simples menina que está dentro da sua casa, abriu a sua boca. E quando abriu a sua boca, uma janela de esperança se abriu para Naamã. E quando ele tomou conhecimento dessa janela de esperança, ele foi atrás da única esperança que Deus colocou na sua vida. Imediatamente, irmãos, ele entrou em ação, foi lá no seu rei, foi lá no rei da Síria, pediu cartas para que ele fosse enviado lá no reino de Israel e pudesse achar o tal profeta que pudesse restaurar a sua doença. A única esperança veio para ele. E o que ele fez, irmãos? Não perdeu tempo. Empregou todos os seus esforços, empregou todos os seus recursos para correr atrás da única esperança que Deus colocou na sua vida. E qual é a única esperança hoje, irmãos? Naamã só tinha uma esperança: o profeta de Samaria. E hoje nós não precisamos do profeta de Samaria, nós não precisamos do profeta de Jerusalém, nós não precisamos de nenhum profeta, porque nós temos o próprio Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é a única esperança para transformar e restaurar a nossa vida e a nossa família. Corra para Ele.
porque Ele é a única esperança segura. Quando eu falo de esperança, eu lembro de um acidente que aconteceu no México, onde um grupo de mineiros ficaram soterrados, ficaram presos dentro de uma mina. Você lembra disso? E ali, eles não tinham nada para fazer mais. Não tinha mais nada. Não tinha nem comida. Então, a comida que foi acabando para eles foi dividindo, foi acabando. Ao olhar para dentro daquela mina, soterrada, fechada, o que eles perceberam? Que não tinha nenhum recurso humano que pudesse mudar a sua história. Então eles recorreram a quem, irmãos? Aquele que é a única esperança. Eles recorreram para quem? Eles recorreram para a fé. Eles recorreram para a única esperança que não falha em qualquer circunstância da nossa vida. E de repente, aquilo que não tinha esperança para eles, o trabalho de salvação aconteceu e a restauração, a liberação, a esperança deles não ficou frustrada ou fracassada. Veja, isso é um exemplo daquilo que Jesus é na nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Mas a gente precisa se mover na direção dele. Naamã pregou tudo o que tinha, pegou o que ele tinha e foi atrás. E realmente ele viu a restauração da sua vida. Seja um Naamã na sua família. Olhe para a sua vida, olhe para você. Qual é a esperança que você tem do ponto de vista humano? Ah, pastor, eu tenho que te confessar que realmente eu não tenho esperança nenhuma humana. Mas não se desespere, porque a esperança chamada Jesus Cristo, ela não confunde. Essa esperança nunca falhará. E é nele que nós esperamos todas as coisas na nossa vida. Aí a gente lembra do testemunho do meu irmão. Tem que contar isso, Carlinhos. Meu irmão sofreu um acidente lá em Portugal. Caiu já em coma debaixo de um pé de azeitona. Era uma nova unção que Deus queria dar para a vida dele, né? Caiu em coma debaixo do pé de azeitona. Foi levado para o hospital e estava em coma. Ficou em coma 30 dias. Na medicina, não tinha esperança. Porque ele deu infecção na cabeça. Deu hemorragia. Perfurou órgãos do seu corpo. Quebrou a sua espinha. E qual era o relatório do médico? Bom, podemos fazer mais nada. E o que a gente fez aqui? O que os nossos irmãos fizeram lá em Portugal? Nos unimos em torno da esperança em Jesus Cristo. E aí, um sábado antes da gente embarcar para lá, que eu fui lá, passei um tempo lá com ele, num sábado a gente fez uma vigília. E a gente orava naquela vigília, a gente clamava. Ele estava em coma já há 30 dias. Nós clamávamos a Deus: Senhor, não há solução na medicina. Nós sabemos que essa situação é vida ou morte. E sabemos que Tu és soberano, porque se o Senhor não fizer, Ele vai partir. Mas a gente sabe que sendo o Senhor soberano e quando decide agir, tudo pode acontecer. Então nós orávamos, clamávamos a Deus nessa vigília de sábado, clamando a Deus com alguns irmãos, alguns parentes também, e de repente no meio daquela vigília, Deus falou assim: eu estou entrando e dando saúde. Mas ele estava em coma, irmãos, 30 dias em coma. E aí? Eu estou dando saúde? No domingo, quando eu estava ali no Galeão, minha cunhada ligou e disse: seu irmão saiu de coma. Depois de 30 dias em coma, ele saiu de coma. Quando eu cheguei lá, já estava na enfermaria. Ficou 15 dias na enfermaria, foi restaurado, voltou para casa, fizemos Natal, Ano Novo, e hoje está restaurado para a glória de Deus. Porque quando a medicina não deu esperança, Jesus Cristo foi a esperança que transformou a nossa vida. Em quem você tem colocado a sua esperança? A esperança da sua vida, a esperança da nossa família se encontra em Jesus Cristo. Caminhando para o final, tinha muita coisa para a gente falar. Eu sei que falei de 4 personagens, mas só estou falando de um. Mas eu quero falar sobre essa menina. Porque essa menina, irmãos, representa para nós um dos maiores exemplos de superação. Veja, por exemplo, o que diz lá no versículo
2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levaram cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Quando a gente olha isso daqui, a gente pensa, bom, ela se tornou uma prisioneira de guerra e foi levada para fora do país. Mas isso daqui, irmãos, é um dos maiores exemplos de superação. Por quê? A menina teve a sua vida reduzida à posição de uma escrava, de uma prisioneira. Essa guerra, que ela não tinha nada a ver com isso. Não foi ela que entrou em guerra com os sírios, não foi ela que mandou o rei de Israel entrar em guerra, mas a guerra que eles fizeram acabou transformando e reduzindo a sua vida à escravidão. Não tinha nada a ver com isso, mas ela acabou sofrendo as consequências dessa guerra. Foi levada para fora do seu país, tirada do seio da sua família. Vocês aqui que têm filha menina, né? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem muito bem o que é isso. Foi arrancada do seio da sua família, acabou os sonhos, não ia mais casar, acabou tudo. Sua vida da noite para o dia foi reduzida à escravidão. Então essa menina, ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma ressentida. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma menina amargurada. Mas o que a gente vê na história dessa menina, evangelista Diego, é que ela transformou os motivos de ressentimento em instrumento de compaixão na vida do seu dominador. Ela via o seu dominador, aquele que tirou ela da sua família, aquele que tirou-a da sua casa, aquele que tirou o seu futuro, aquele que reduziu a sua vida à escravidão. Ela via todo dia esse homem lá, dentro de casa, com a lepra no seu corpo. Se ela deixasse o ressentimento tomar conta do seu coração, a primeira coisa que ela faria era: bem feito, tomara que morra, tomara que seja punido. Se ela fosse os crentes de hoje, talvez jogava até praga na vida do coitado de Naamã. Coitado humano, coitado entre aspas. Mas o que essa menina fez? Não rogou praga, não deixou o ressentimento tomar conta do seu coração. Eu lembro aqui que o Diácono Eduardo cantando aquele louvor de Ana Paula, lembra Ana Paula Valadão? Não tenho tempo a perder com ressentimentos. Quem inventou esse cântico foi essa menina. Porque ela tinha todos os motivos do mundo para ter ressentimento, para ter mágoa de Naamã. Você acabou com a minha vida, você destruiu a minha família, você matou os meus patrícios. Mas quando viu esse homem debilitado, o que ela fez? Ela abriu a sua boca e se transformou em instrumento de restauração na vida do Naamã. Se o meu Senhor, quem dera se o meu Senhor estivesse na presença do profeta em Samaria, ele oraria por ele e ele seria restaurado. Irmão, só consegue falar isso quem está com o coração livre, só consegue falar isso quem está com o coração cheio de compaixão. Olha, eu tenho todos os motivos para te odiar, eu tenho todos os motivos para desejar a sua destruição mesmo, mas eu não tenho tempo para isso. Eu vou abrir a minha boca. Se o meu Senhor, disse para sua patroa, se o meu Senhor estivesse lá, patroa, o profeta oraria por ele e ele seria restaurado. Essa menina, essa judia, se transformou em um dos maiores exemplos de superação de todos os tempos. E isso se iguala a um psiquiatra do nosso tempo, chamado Viktor Frankl. Quem já ouviu falar no Viktor Frankl? É um psiquiatra austríaco de origem judaica. Para onde ele foi parar? Ele foi parar nos campos de concentração. Hitler mandou para os campos de concentração, viveu em 4 campos de concentração, a sua vida foi destruída. Você vê as fotos dele lá no campo de concentração, raquítico, emagrecido, destruído. Mas o que ele viu lá naquele momento de dor e de sofrimento? Ele viu atos de bondade no meio de extremo sofrimento. E depois que ele saiu, ele conseguiu superar os campos de concentração.
Era um homem que tinha tudo para estar de mal com a vida. Por que Deus me deixou passar por esses campos de concentração? Por que eu fiquei lá com a minha vida destruída durante todo o tempo? Depois que ele saiu de lá, irmãos, ele inventou a chamada logoterapia. Sabe o que isso significa? Ele ajuda pessoas a encontrar sentido na sua vida, no maior grau de seu sofrimento. E hoje ele tem servido como instrumento para ajudar pessoas a serem transformadas e curadas. O que aconteceu com Vitor Frank? Ele superou todos os motivos de ressentimento, ele superou todo o seu sofrimento e transformou o sofrimento que ele passou nos campos de concentração em instrumento de restauração e transformação de vidas que impactou o mundo. Hoje você tem livro dele, tem palestra dele, você encontra no YouTube documentários sobre a vida dele, de alguém que viveu o alto da dor e do sofrimento, mas naquele sofrimento ele conseguiu superar tudo isso, e hoje tem viveu uma vida a serviço de pessoas, a serviço de transformação de pessoas. Se Jesus fez isso, se Deus fez isso na vida dessa menina, se o Vitor Frank conseguiu atingir isso, imagine, irmãos, a sua vida, imagine a nossa vida, imagine ser morada de Deus, imagine ser discípulo de Jesus Cristo. Nós temos todas as ferramentas necessárias para viver algo extraordinário na presença de quem? Na presença de Jesus. Lembra o que a menina falou para eles, para sua senhora? Se o meu Senhor estivesse na presença do profeta em Samaria. Tem que estar onde, irmãos? Na presença do profeta de Samaria. E o que isso significa? Que é na presença de Jesus que nós encontramos restauração e transformação para a nossa vida. Nós não queremos seguir o comportamento do rei de Israel. Quando Naamã bateu lá no palácio com as cartas do seu rei, o rei de Israel pensou que se tratava de uma conspiração. Na mente do rei de Israel aquilo era uma conspiração. Mas o que era, irmãos? Não era conspiração do rei adversário, era o agir de Deus para manifestar o seu poder na vida de um homem que precisava conhecer a Deus e ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. O que aconteceu com Naamã depois disso, irmãos? Versículo 15. Naamã pôde reconhecer que o Deus de Israel era o único Deus. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por que Deus restaurou a vida de Naamã, irmãos? Qual era o negócio de Deus na vida de Naamã? A restauração que Naamã recebeu na sua vida era para que ele conhecesse a Deus, é para que ele reconhecesse que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Se coloque de pé nessa noite. Deus te chamou para restaurar a sua vida. Deus quer mover o seu braço sobre a sua família. Mas Jesus te chama hoje, vamos cruzar fronteiras. Vamos cruzar fronteiras. Quando nós cruzamos fronteiras, o Senhor move o seu braço sobre as nossas vidas. Vamos a um louvor e depois uma oração.